quantidade de matéria e massa molar. Então a nossa aula aqui já iniciando o nosso terceiro período, nosso terceiro bimestre, vai ser quantidade de matéria e massa molar. Então o que é quantidade de matéria? Vocês sabem, têm conhecimento cotidiano, que tem algumas palavras que designam quantidade. Por exemplo, você vai comprar um milheiro de tijolos, por exemplo. Milheiro já dá ideia aqui. Milheiro representa uma quantidade, no caso 1000. Ou então quando você vai comprar um cento de alguma coisa, então essa palavra cento já designa quantidade, no caso 100. Por exemplo, outra palavra é resma, quando é folha. Você chega no comércio, eu quero uma resma de folha. Quando você fala a palavra resma, resma representa uma quantidade, que é 500 folhas. Então tem algumas palavras que designam quantidade, tá? Representam a quantidade. Por exemplo, arroba. Arroba representa a quantidade de massa. Então quando você fala algumas palavras, essa palavra representa uma quantidade. Aí tem vários exemplos do cotidiano. Aqui na química também. Na química tem um nome, uma palavra que designa quantidade. Que palavra é essa? Mol. Então decorem essa palavra, coloquem na cabeça de vocês. Mol. Mol, ele representa uma quantidade. Tá bom? Então sempre que eu falar a palavra mol, 1 mol, 2 mols, então como se fosse falar uma resma, 2 resmas, uma resma é 500 folhas, né, de papel. 2 resmas seria 1000 folhas e assim por diante, tá? Então quando eu falar 1 mol, 2 mol, 3 mol, enfim, ele sempre vai representar uma quantidade. Que quantidade seria essa? É um número muito grande, porque a gente está falando de partículas pequenas. A gente vai falar de quantidade de, por exemplo, de átomos, pode ser 1 mol de átomos, pode ser 1 mol de moléculas, enfim, são partículas pequenas. Então é um número muito grande. Que esse número foi idealizado por esse carinha aí, é o Amedeo Avogadro. Então esse a gente vai ver falar muito o nome dele, Avogadro, tá bom? Avogadro. Esse cara ele idealizou essa quantidade de mol e ele disse quanto vale esse mol. Esse mol vai valer quanto? É um número pequeno, é só esse tantinho aqui, ó, que chamou-se de constante de Avogadro. 602 centilhões. Tá bom? Se você vem aqui, ó, 602 centilhões é o nome desse número. Que ó, 602 aí tem quantos zeros? 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 602 e 21 zeros. Então é 602 centilhões. E quando eu falar 1 mol, eu estou me referindo a essa quantidade. Então, por exemplo, se eu dissesse assim, ó, lá na minha casa eu tenho 1 mol de canetas. Então quer dizer que eu tenho lá na minha casa 602 centilhões de caneta. É caneta pra caramba. Né? Então quando eu falo, eu tenho 1 mol de lápis, eu tenho essa quantidade aí, 602 centilhões. Se eu tenho 1 mol de átomos, então eu tenho essa quantidade de átomos, 602 centilhões. Ah, eu tenho 1 mol de moléculas. Então se eu tenho 1 mol de moléculas, eu tenho 602 centilhões moléculas. Então o mol sempre representa essa quantidade, que a gente vai chamar ela de constante de Avogadro, tá? Só que esse número é muito grande, né, pessoal? 602 centilhões. Só, gente, que esse número é muito grande. Eu vou fazer cálculo com esse número gigantesco, com esse horror de zero? Não. A gente vai pegar esse número e transformar ele em notação científica. Como? Vamos lá. A vírgula está aqui no final, ó. Eu vou voltar essa vírgula para que fique bem aqui, ó, entre o 6 e o 0, para ficar entre o número entre 1 e 10. Então vem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vou colocar essa vírgula bem aqui, ó. Então ficaria assim, ó.
6,02 vezes 10 a 23. Esse é o número que a gente vai usar para fazer a conta. Então, quando eu perguntar para vocês quanto é que vale 1 mol, aí vocês vão falar esse número. 6,02 vezes 10 a 23. Que é para não estar colocando esse número gigantesco aí, 602 centilhões, 602, essa ruma de zero. Para fazer a conta, a gente vai usar o número em notação científica. 6,02 vezes 10 a 23. Esse número aqui é a quantidade de 1 mol. Então, sempre que eu estiver falando em mol, quanto é que vale 1 mol? Qual é a quantidade? Aí você vai lembrar, é 602 centilhões de unidades daquilo que você está falando. Para não escrever esse número grande, a gente vai colocar ele em notação científica. Notação científica é para isso, é pegar um número grande e deixar ele pequeno. Então a gente colocou só 6,02, vezes 10 a 23. Fica muito melhor de fazer os cálculos. Então assim, o mol é a quantidade correspondente a 6,02 vezes 10 a 23 de qualquer coisa que você imaginar. Só que a gente vai trabalhar aqui para química, a gente vai trabalhar mais com átomos, moléculas, íons e assim por diante. Então, por exemplo, 1 mol de átomo são quantos átomos? 6,02 vezes 10 a 23. 2 mol seria quanto? O dobro desse valor. 3 mol seria quanto? O triplo desse valor. 4 mols, pegava e multiplicava por 4 e assim por diante. Se eu tenho 1 mol de moléculas, então eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu tiver 2 mol de moléculas, quantas moléculas eu vou ter? O dobro desse valor e assim por diante. Se eu tenho 1 mol de íons, então eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 íons. Se eu tiver 2 mol de íons, vou multiplicar esse valor por 2 e assim por diante. O mol sempre representa uma quantidade, tá? E essa quantidade independe do que você está trabalhando. Se é com átomo, se é com molécula, se é íon. Se usou mol, então você está se referindo a essa quantidade. 6,02 vezes 10 a 23, tá bom? Então, como é que a gente faz essas contas? Quando desejamos saber o número de unidades elementares, átomos, moléculas, íon, elétron, etc., contido numa certa quantidade de matéria, qual é o fator de proporcionalidade que a gente vai usar? Por exemplo, eu quero saber quanto é que vale 2 mol, tem quantos átomos? Eu tenho que pegar 2, multiplicar pelo aquele número, que é a constante de Avogadro. Se eu tenho 3 mols, então eu tenho que pegar aquele número e multiplicar por 3, para saber quanto eu tenho. Se eu tenho 10 mols, eu vou ter que pegar aquele número e multiplicar por 10. Então a gente pode escrever isso nessa fórmulazinha aqui, que eu vou circular. N maiúsculo. Então a fórmula ficaria assim, N maiúsculo é igual a Na. Esse Na seria o número de Avogadro. Então eu coloquei Na é o número de Avogadro, que é aquele valor 6,02 vezes 10 a 23. E esse Nzinho minúsculo seria a quantidade de mols. Então abaixo aqui eu multiplico. Quantos mols eu tenho? Eu tenho 2. Então eu vou ter quantas unidades? Eu tenho que pegar o 2 mols, que é o 2, e multiplicar pelo aquele número. Então esse Na aqui sempre vai ser a mesma coisa. Esse número aqui sempre vai ser aquele, 6,02 vezes 10 a 23. O que vai mudar é esse N minúsculo, que é o número de mols, tá? Então, esse N maiúsculo é o número de entidades elementares, ou seja, é o número total de unidades que eu tenho. Esse Nzinho minúsculo é a quantidade de matéria, é o mol. Se eu tenho 1 mol, 2 mol, 3 mol, assim por diante. E esse Na é a constante de Avogadro, que é esse valor aqui, 6,02 vezes 10 a 23. Então a conta é bem simples. Então, se eu tiver 2 mols, vou ter que pegar 2, multiplicar por esse número. Se eu tiver 3 mols, quantos átomos eu vou ter? Então eu vou ter que pegar 3, multiplicar por esse número. Então a conta é simples, não é difícil. Vamos ver um exemplo. Qual é o número de átomos? Olha só a pergunta. Qual é o número de átomos contido numa amostra de 5 mols de sódio? Se eu tenho 5 mols de sódio, então quantos átomos de sódio eu vou ter? Eu tenho 5 mols de sódio. Quantos átomos de sódio eu vou ter? Então eu vou ter que pegar, são 5 mol. 1 mol vale quanto? 6,02 vezes 10 a 23. Então eu vou pegar 6,02 vezes 10 a 23 e vou multiplicar por 5. Então ficaria assim, essa é a fórmula, o N maiúsculo é o número total de átomos.
Esse N minúsculo é o número de mols, no caso é 5. E esse Na é o número de Avogadro, que no caso é 6,02 vezes 10 a 23. Então a conta ficaria assim, ó. Número total de átomos de sódio vai ser igual a 5, que é o número de mols que eu tenho, vezes 6,02 vezes 10 a 23. Esse menos 1 aqui, pessoal, esquece isso aqui, tá bom? Vou até tirado, não vale nada não. Então o que eu vou fazer? Ó? Primeiro, eu vou pegar o 5 e multiplicar por 6,02. Você esquece por enquanto o 10 a 23, você já vai repetindo. Então você pega 5 e multiplica por 6,02, isso dá 30,1. Tá bom? Aí o que eu faço com 10 a 23? Eu repito, ó. Fica 30,10 ou 30,1 vezes 10 a 23. Só que segundo a notação científica não pode ficar assim, ó, 30,10. Esse número aqui não pode ser maior do que 10. Aí tá 30,10. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que voltar a vírgula uma vez para ficar 30,010. Só que quando eu volto a vírgula uma vez para a esquerda, aumenta um número aqui no expoente. Então a resposta correta seria N, que é o número total de átomos, seria 3,010 vezes 10 a 24. Essa seria a resposta correta, porque eu não posso deixar 30,10, porque 30 é maior do que 10, então eu tenho que mexer com a vírgula para a esquerda ou para a direita, para que esse número fique entre 1 e 10. Para ficar entre 1 e 10, eu tenho que pegar a vírgula e voltar uma vez para a esquerda. Quando eu mexo a vírgula para a esquerda, o expoente aumenta. Aumenta quanto? Quantas vezes você mexeu. Como eu mexi só uma vez, só vai aumentar 1. 23 mais 1, 24. Se eu tivesse mexido duas vezes para a esquerda, aumentava 2. Se fosse 3 vezes, aumentava 3. Agora, se fosse para a direita, eu estou mexendo para a direita, a vírgula mexi ela para a direita. Aí o expoente vai diminuir. Diminui quanto? Quantas vezes eu mexi com a vírgula. Se eu mexi só uma vez para a direita, diminui 1. Se eu mexi duas vezes para a esquerda, diminui 2. Se eu mexi 3 vezes para a direita, diminui 3. Então entenda, ó, quando você mexer com a vírgula para a sua esquerda, o expoente vai aumentar. Quanto? Quantas vezes você mexeu. Se você mexer a vírgula para a direita, o expoente vai diminuir. Diminuir quanto? Quantas vezes você mexeu. Então, em 5 mols de sódio, quantos átomos de sódio eu tenho? 3,010 vezes 10 a 24 átomos de sódio. Então, a gente já sabe como calcular o número de átomos, moléculas, enfim. É só pegar o número de mols, repetindo mais uma vez, e multiplicando pelo número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23. Aí vem a pergunta, em quanto é que vale a massa de 1 mol? Aquela quantidade toda pesa quanto? 6,02 vezes 10 a 23. Átomos, moléculas. Isso em massa dá quanto? Quantas gramas? Vai depender, pessoal, do átomo que você está trabalhando. Depende do elemento químico que você está trabalhando. Então, se eu tenho 1 mol de sódio, 1 mol de cálcio, 1 mol de oxigênio, dependendo do átomo que você está trabalhando, dependendo do elemento químico que você está trabalhando, a massa de 1 mol, quanto é que vai valer? Aquela quantidade, 6,02 vezes 10 a 23 mols de oxigênio. Se eu colocar na balança, quanto vai dar isso em gramas? Ou de sódio, ou de cálcio. Então, dependendo do elemento químico, vai variar a quantidade, tá bom? Porque os elementos eles têm massa diferente. E quanto é que vai valer isso? É tabelado? É. A massa molar é a massa de 1 mol. Essa massa molar ela é expressa nessa unidade aqui, ó. Quando você vê gramas barra mol. Até circulei aí, é gramas por mol. Gramas barra mol. Quantos gramas vale em 1 mol? Isso vai ser exatamente igual à massa atômica do elemento. Então, por exemplo, ó, qual é a massa molar do cálcio? A gente vai lá na tabela. Lá na tabela tem quanto para o cálcio? 40. Lá na tabela tem 40. Então, quer dizer que 1 mol de cálcio vai ter 40 gramas. A gente faz essa conversão. Então, a gente vai lá na tabela periódica para saber a massa molar. É a massa que pesa em 1 mol.
Então, se eu tenho 1 mol de cálcio, se eu colocar na balança, isso vai dar quanto? Aí eu vou lá na tabela e vejo quanto é a massa do cálcio, é 40. Então, 1 mol vai ter 40 gramas. Ficou entendido? A massa molar é a massa de 1 mol. Essa massa vale quanto? A mesma massa atômica do elemento. Se eu quero saber do oxigênio, eu vou lá na tabela e vejo quanto é a massa do oxigênio. A massa do oxigênio na tabela é 16. Então, isso quer dizer que 1 mol de oxigênio tem 16 gramas. Então, a massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol. Cada mol tem 16 gramas. Alguns exemplos. Por exemplo, do ferro. O ferro. 1 mol de ferro é quanto? Se eu pegar 1 mol de ferro, que é 6,02 vezes 10 a 23, vai dar quanto em gramas? Vou lá na tabela e vejo quanto é a massa atômica do ferro. 56. Então, isso quer dizer que 1 mol de ferro tem 56 gramas. E a massa molar dele vai ser 56 gramas por mol. G/mol. Isso quer dizer que em 1 mol de ferro, eu tenho 56 gramas. Se eu tiver 2 mol de ferro, vai ser quantas gramas? 112. Se eu tiver 3 mol de ferro, vai ser quantas gramas? 56 vezes 3 e assim por diante. O sódio, que é o Na. Se eu tiver 1 mol de átomos de sódio, eu vou ter quantas gramas? Eu vou lá na tabela. Quanto é a massa do sódio? 23. Então, quer dizer que em 1 mol, eu vou ter 23 gramas. E a massa molar do sódio é 23 gramas por mol. Gramas/mol. Isso quer dizer que em 1 mol de sódio, a cada 1 mol de sódio, tem 23 gramas. Se fosse 2 mols, seria 46. Se fosse 3, e assim por diante, seria 69 e assim vai, tá bom? E mais um exemplo aqui é o cálcio, que a gente acabou de ver, né? A massa atômica do cálcio lá na tabela é 40. Se é 40, então quer dizer que 1 mol tem 40 gramas. Então a massa molar do sódio é 40 gramas por mol. Quer dizer que cada mol tem 40 gramas. Se eu tiver 2 mols, vou ter 80 gramas. Se eu tiver 3 mols, vou ter 120 gramas. E assim por diante. Então esses valores são tabelados. Tá bom, pessoal? É tabelado. Basta que você vai lá na tabela, então na questão dá também a massa atômica. Se ele dá a massa atômica, é o mesmo valor da massa molar, que é a massa de 1 mol. Então vamos lá nesse exemplo de aplicação, que diz o seguinte. Qual é a quantidade de matéria? No caso aqui ele quer saber o número de mols. Qual é a quantidade de matéria em mol? Quantos mols tem? E o número de átomos. Então eu quero saber o número de átomos existentes em 120 gramas de cálcio. Então nós temos 120 gramas de cálcio e o exercício pede duas perguntas. Qual o número de mols, que é a quantidade de matéria? Então quando falar em quantidade de matérias, eu vou até circular isso aqui, ó. Quantidade de matéria, aí ele está se referindo a mol, tá bom? O número de mols que tem 120 gramas e o número de átomos também que tem 120 gramas de cálcio. Então, primeiro, para saber o número de mols, a gente precisa aqui da massa molar. O que é a massa molar? É a massa de 1 mol. Então, nós temos aqui que o cálcio, a massa molar dele é 1 grama por mol. Então, isso quer dizer o seguinte, que 1 mol de cálcio tem o equivalente a 40 gramas. Então, 1 mol de cálcio tem 40 gramas. E nós temos quantos gramas de cálcio? 120 gramas. Se eu tenho 120 gramas de cálcio, então quantos mols de cálcio eu vou ter? Então, essa informação aqui da massa molar ela é importante, porque a partir dela eu posso fazer a minha relação. 40 gramas por mol. Então, quer dizer que 1 mol de cálcio tem 40 gramas. E em 120 gramas, quantos mols eu vou ter? Aí eu faço a minha regra de 3, né? 40 vezes x dá 40x. 1 vezes 120, 120. Então, x vai ser igual a 120 dividido para 40. Cancelo de cima, um zero de cima com um zero de baixo. Fica 12 dividido para 4, 3 mol. Então, nós temos aqui, ó, em 120 gramas de cálcio, a gente vai ter 3 mols de cálcio. Por quê? Porque 1 mol tem 40 gramas.
como eu tenho 120, é 3 vezes 40. Então, nós temos 3 mols. Tá? Então, essa era a primeira pergunta. A segunda pergunta é quantos átomos existem? Então, se eu tenho 3 mol, cada mol existe uma quantidade específica. A gente já viu que é 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Então, cada mol de cálcio tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Então, para saber o total de átomos que a gente tem, a gente vai pegar 6,02 vezes 10 a 23, que é a quantidade de átomos que eu tenho em 1 mol, e multiplicar pela quantidade de mols que a gente tem, que é 3. Então, o número de moléculas vai ser igual. Então, você pega esse valor, 6,02, e multiplica ele por 3. Isso vai dar 18,06. Pega o 10 a 23 e repete. Só que aqui, pessoal, 18,06 é maior do que 10. Não pode ser. Então, o que eu vou fazer? Esse número aqui, que multiplica a potência na notação científica, ele tem que ser um número que esteja entre 1 e 10. 18 é maior do que 10, então eu vou ter que mexer com a vírgula para que esse número fique entre 1 e 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa vírgula e trazer ela uma vez aqui para a esquerda. Aí fica 1,806. Aí sim, 1,806 está entre 1 e 10. Vezes... Só que agora, como eu mexi com a vírgula para a esquerda, isso vai alterar no expoente. Alterar como? Sempre que eu mexer com a vírgula para a esquerda, para cá, esse expoente ele vai aumentar. Aumentar quanto? Quantas vezes eu mexi com a vírgula? Agora, se eu mexer com a vírgula para a direita, esse expoente vai diminuir. Diminuir quanto? Quantas vezes eu mexi com a vírgula? Então, como aqui eu mexi uma vez para a esquerda, aqui vai aumentar 1. Então, 23 mais 1, 24. Então, quantos átomos de sódio a gente tem em 3 mols, em 120 gramas? 1,806 vezes 10 a 24 átomos. Então, em 120 gramas de cálcio, nós temos 1,806 vezes 10 a 24. Tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção é para calcular, fazer esse primeiro cálculo que a gente fez aqui, que é o número de mols, a gente fez uma regra de 3. E não necessariamente sempre eu vou ter que fazer uma regra de 3. Eu posso usar uma fórmula para ir bem mais rápido. Se você perceber aqui, ó, no final, vai ficar uma divisão. E esse número de cima é o 120. O 120 é a massa que a questão lhe dá. E esse número de baixo é 40. 40 é a massa molar. Então, a gente pode utilizar uma fórmula para fazer esse cálculo mais rápido. Que fórmula seria essa? Essa fórmula aqui, ó. O número de mols, tá? O número de mols, que é esse Nzinho aqui minúsculo, vai ser igual a Mzão sobre Mzinho. Esse Mzinho que fica em cima, na verdade, ele é a massa que a questão vai lhe dar. Tá? No caso lá, em 120 gramas. Quantos mols tem? Então, esse 120 é a massa que a questão está lhe dando. Então, esse Mzinho. Esse Mzão que fica embaixo é a massa molar. Então, se a gente fizesse o cálculo do exemplo anterior, número de mols, que é o N, vai ser igual. Qual foi a massa que a questão me deu? 120 gramas. Dividido pela massa molar do cálcio, que era 40 gramas. Então, o número de mols, corta, vai dar 3. Do mesmo jeito que deu no exemplo anterior. Então, evite da gente fazer uma regra de 3, fazer um cálculo maior. Você pode usar essa fórmula aqui já para fazer o cálculo direto para achar o número de mols. Então, o número de mols vai ser a massa que a questão vai lhe dar, dividido pela massa molar do elemento em questão. Tá? Então, o N, quantidade de matéria em mol, que é o número de mols. Esse Mzinho é a massa da substância. Lembrando que essa massa tem que estar em grama. Se não tiver em grama, você vai ter que transformar. Tiver em miligrama, tiver em tonelada, tiver em quilo, vai ter que transformar para grama. E esse Mzão é a massa molar em gramas por mol. Tá? Então, pega a massa que a questão lhe dá, divide pela massa molar da substância e aí você já encontra o número de mols. Tá? Vamos lá.
Determina a quantidade de matéria em mol, mesmo jeito, ó, e o número de moléculas em 90 gramas de água. Então, 90 gramas de água. Lembrando que a água é H2O, é uma molécula. Quantos mols e quantas moléculas de água eu vou ter em 90 gramas? Então, primeiro, vamos achar o número de mols, né? Lembra da fórmula? O número de mols, que vai ser o N, vai ser Mzinho sobre Mzão. Então, esse N vai ser igual. Esse Mzinho é a massa que a questão está lhe dando. 90 gramas. 90 gramas. Dividido, esse Mzão é a massa molar. Vou até colocar mais para baixo aqui. A massa molar que ficou aqui em cima, né? Então, vamos colocar. N vai ser igual a Mzinho sobre Mzão. Então, o número de mols vai ser 90, que é a massa que a questão está me dando, dividido pela massa molar da água que está aqui, ó, 18 gramas por mol. 18 gramas por mol. Então, fazendo esse cálculo, você pega 90 e divide para 18. 5 mols. Então, nós temos aqui 5 mol de água. Pronto. Já achamos o número de mols. Depois que você encontra o número de mols, vamos achar o número de moléculas. Daquele jeito. 1 mol tem quantas moléculas? 6,02 vezes 10 a 23. Então, esse Nzão aqui, que é o número de entidades, vai ser 6,02 vezes 10 a 23, que é equivalente a 1 mol. Multiplico pela quantidade de mols total que eu tenho, que é 5. Tá? Então, você pega 6,02 e multiplica por 5 logo, dá 30,1. E repete o 10 a 23. Só que, como eu falei, não pode ficar 30, porque 30 é maior do que 10. Então, põe essa vírgula para cá. Aí fica 3,01 vezes 10. Como mexi uma vez para a esquerda, aqui vai aumentar 1. Fica 24. Então, qual é o número total de moléculas de água que a gente tem? 3,01 vezes 10 a 24. Então, nós temos em 90 gramas de água, nós temos 5 mols de água. E esses 5 mols de água é equivalente a 3,01 vezes 10 a 24 moléculas de água. Então, são muitas, milhares de moléculas de água aí em 90 gramas. Certo? Exemplo 2, questão de número 2. A massa molar, então eu quero saber a massa molar da sacarose, ou seja, a massa de 1 mol de sacarose. A fórmula da sacarose é essa daqui, ó. E aqui eu tenho a massa de cada um. Carbono é 12, hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. Para saber a massa molar, já vai o seguinte, ó. A gente vai somar a massa de todo mundo que tem na molécula. Primeiro, carbonos. Na molécula, nós temos 12 carbonos, ó, C12. Cada carbono vale quanto? Vale 12, que é a massa. Então, multiplica 12 vezes 12. 12 vezes 12 dá 144. Hidrogênios. Você vai lá na molécula e vai ver quantos hidrogênios tem. 22 hidrogênios. Aí, cada hidrogênio tem massa quanto? 1. Então, fica 22 vezes 1 dá 22. Oxigênios. Quantos oxigênios nós temos na molécula? 11. Cada oxigênio vale quanto? 16. Então, você pega 11 e multiplica por 16. Isso dá 176. Depois que você faz isso, agora é só somar tudo para saber a massa molar. Então, você vai pegar 144 mais 22 mais 176. Então, você vai pegar 144 mais 22 mais 176. Isso dá 342, é colocar a unidade, gramas por mol. Isso quer dizer que 1 mol de sacarose tem 342 gramas. Resposta letra D. Por que não é essa daqui, ó, 342U? Porque U é a unidade de massa atômica. No caso, é massa molecular. Aqui nós estamos falando de massa molar, que é a massa de 1 mol. Então, tem que ter essa unidadezinha aqui, ó, gramas por mol. Então, o erro está aqui na unidade. A unidade correta é gramas por mol, porque a gente está trabalhando com massa molar.
Ok? Questão 3. Em um recipiente contém 2 mols de cloro. O número de moléculas desse gás é... Então, quantas moléculas a gente tem? Então, para saber o número de moléculas, a gente vai pegar 6,02 vezes 10 a 23, que é o equivalente a 1 mol, e multiplicar pela quantidade de mols que a gente tem, que é 2. Então, você pega aqui, pega 6,02, multiplica por 2, isso dá 12,04 vezes 10 a 23. Não pode ficar 12,04, você põe essa vírgula para cá, fica 1,204 vezes 10 a 24, aumenta 1. Então está aqui a resposta dessa questão, 1,2 vezes 10 a 24, resposta letra D, 1,2 vezes 10 a 24 moléculas de gás cloro, ok? E aqui, no último exemplo que a gente tem, diz o seguinte: o efeito estufa é um fenômeno de graves consequências climáticas que se deve à alta concentração de CO2 no ar. Então está aqui o CO2. Considere que em um dado período uma indústria contribuiu para o efeito estufa lançando 88 toneladas. Então eu tenho aí uma indústria que lançou 88 toneladas de CO2 na atmosfera. O número de moléculas do gás lançado no ar naquele período foi aproximadamente quanto? Então, quantas moléculas foram lançadas no ar? Sendo que essa indústria lançou 88 toneladas de CO2. Primeira coisa, para saber o número de moléculas lançado, eu preciso saber o número de mols. Então, 88 toneladas de CO2, quantos mols tem? Então, ele dá algumas informações, ó. Massa atômica do carbono é 12, do oxigênio é 16. Ele está mandando usar aqui, ó, 6 vezes 10 a 23, não estou colocando 6,02 para facilitar. E diz também que 1 tonelada é 10 elevado a 6 gramas. Ou seja, 1 tonelada é equivalente a 1 milhão de gramas. Então, o primeiro que eu tenho que fazer, descobrir a massa molar do CO2. Como é que eu faço isso? Lá na molécula tem quantos carbonos? Tem só 1. Cada carbono vale quanto? 12. Então, 1 vezes 12, 12. Oxigênio. Na molécula tem 2 oxigênios. Cada um vale quanto? 16. 2 vezes 16 dá 32. Somando tudo aqui, então a massa molar do CO2 vai ser 44 gramas por mol. Então eu já tenho aqui a massa molar do CO2, que é 44 gramas por mol. Agora vamos fazer o cálculo. Primeiro achando o número de mols. Então vai ficar assim. Número de mols, que é o N, vai ser igual a Mzinho sobre Mzão. Então vamos lá. O Mzão é a massa que está lidando. No caso é 88 toneladas. Dividido pela massa molar, que é 44, né? A gente voltando aqui. Dá 44 gramas por mol. 44 gramas por mol. Então nós temos um problema aqui porque está em tonelada. Nós temos que transformar para grama. Então vou pegar isso aqui e multiplicar por 1 milhão. Que ele diz lá que 1 tonelada é equivalente a 1 milhão. Então isso aqui vai dar 88 milhões de gramas. Eu vou pegar isso daqui e dividir para 44 gramas por mol. Então você pega 88 milhões e divide para 44. Isso vai dar 2 milhões de mols. Então nós temos 2 milhões de mols. Agora para achar o número de moléculas a gente vai pegar 6 vezes 10 a 23 e multiplicar por 2 milhões. 2 milhões é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a 6. Ó. De volta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 2 vezes 10 elevado a 6. Então, primeiro, pega o 6 e multiplica por 2. 6 vezes 2 dá 12. Vezes 10 elevado a 23, multiplica por 10 elevado a 6. Como o expoente é o mesmo, eu vou repetir o 10 e somar. Como a base é a mesma, né? 10 e 10, eu vou repetir o 10 e somar os expoentes. 23 mais 6 dá 29. Não pode ficar 12, então eu volto uma vírgula para cá.
Então o N vai ser igual a 1,2 vezes 10 elevado, aumenta mais 1 aqui, elevado a 30. Então o número de moléculas que foi depositado ou que foi jogado na atmosfera, o número de moléculas de CO2 foi 1,2 vezes 10 elevado a 30, ok? Então pessoal, essa era a nossa aula, espero que vocês tenham compreendido, até a próxima semana.